está falando desses áudios bombásticos do Mauro Cid. E eu, para falar desses áudios, eu vou dividir esses áudios em 3 conjuntos de áudios. O primeiro conjunto de áudios trata de falsidades dos depoimentos do Mauro Cid. Trata de registros dele que mostram, que apontam que o que ele disse não é bem assim. Ou pior, que foram registradas coisas que ele não sabe ou contrárias àquilo que ele acredita. E eu vou trazer aqui algumas aspas para vocês do Mauro Cid. Aspas. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Isso aqui é um indício claro de perseguição política. Mas, aspas, eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Isso aqui é um indício claro de, além de perseguição política, falsidade dos termos de depoimento. É um indício de prevaricação das autoridades e de crimes de abuso de autoridade. Mas, Mauro Cid também, segundo a revista Veja, teria reclamado a pessoas próximas que suas declarações foram distorcidas. Mais uma vez, falsidades. Que certas informações foram tiradas de contexto. Mais uma vez, falsidades, perseguição. E ainda que outras foram convenientemente omitidas. Prevaricação, falsidade, é o que ele está imputando aqui, fazendo acusações. Além disso, segundo ele, havia uma seleção do que ia para o papel nos depoimentos. Abre aspas. Disse ele, quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Aí ele disse que ele não quis colocar no papel porque ele quer se prejudicar. Ou seja, ele disse que coisas relevantes não foram registradas por uma questão de conveniência, porque não era interessante para o ministro Alexandre de Moraes. A gente viu o STF acusando a Lava Jato, como se a Lava Jato pressionasse, deturpasse depoimentos sem prova nenhuma. Pelo contrário, todos os depoimentos estão lá, gravados, expostos. Você vê lá o Emílio Odebrecht, o Marcelo Odebrecht falando, rindo do que acontecia, dos grandes esquemas, mostrando que não tinha nenhuma coação. Mas agora, eu quero saber se o ministro Dias Toffoli vai falar que isso é o pau de arara do século XXI e que ele existe, só que ele não está na Lava Jato, que ele está no STF. Se esses relatos forem verdades, Mauro Cid fez acusações gravíssimas ao Supremo Tribunal Federal de uma série de crimes. Crimes de prevaricação, que é você deixar de fazer ato de ofício ou fazer atos irregulares para seguir um sentimento pessoal, um interesse pessoal. Isso aqui configura crime de falsidade ideológica, que é você registrar nos termos de depoimento coisas diferentes do que deveriam constar, falsidades. Isso aqui configuraria ainda o crime de constrangimento ilegal, pressionar o Mauro Cid para fazer ou deixar de fazer algo fora do que a lei determina, e crimes de abuso de autoridade. A gente vai falar sobre isso e explicar um pouco melhor essa questão dos crimes de abuso em seguida. Então, são relatos gravíssimos. O que houve aqui nesses áudios, nesses relatos dele, nessas falas dele, foram acusações de crimes graves. Vamos agora para o segundo conjunto de áudios. Vou abrir aspas. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Ou seja, eles têm uma narrativa pronta, eles têm uma tese, eles têm uma conta de chegada e eles querem só montar o quebra-cabeça da conta de chegada. Isso aqui bate com a antecipação de julgamento do ministro Gilmar Mendes numa entrevista recente dele. O que ele falou numa entrevista recente? Veja, ele disse numa entrevista recente que o Bolsonaro ele saiu de uma suspeita de ser um autor intelectual para indícios ou para um presumido autor material dos crimes. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, aí em bom português, adiantou o seu julgamento. Comentou um caso que ele não poderia comentar antes de julgar, segundo a lei da magistratura. Violou uma série de regras. Regras de imparcialidade, regras da lei da magistratura, e fez isso de modo impune. Como diz o jurista Walter Majorovic, Gilmar Mendes é um caso de impeachment. É um caso de violações sucessivas da lei. E o que o Mauro Cid está dizendo aqui é que isso não acontecia só em relação ao Gilmar Mendes, que cometeu esse deslize, esse impropério, esse abuso visível que foi relatado pela imprensa, esse posicionamento que ele não poderia fazer, mas ele está dizendo que isso é válido para o STF e para o ministro Alexandre de Moraes, algo que é um pouco como a Lava Jato. Todo mundo sabia da grande corrupção brasileira, mas outra coisa você vê, é alguém trazer uma prova, uma evidência. E claro que tudo isso aqui precisa ser investigado, a gente vai falar disso ainda. Aqui está levantando hipóteses, e a gente vai falar sobre as hipóteses que aqui está levantando e qual é mais provável. Então, dentro desse segundo conjunto de áudios, o Mauro Cid está dizendo aqui claramente que existiu uma perseguição política, mais ainda, uma coação. Outras aspas dele, você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. Ou seja, segundo ele, a fala dele não era o que era registrado, mas isso era submetido a uma discussão para evitar falas que não agradavam o objetivo da investigação. É isso que ele está dizendo aqui em bom português. Mais ainda, abre aspas. Ele disse, o Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Isso aqui não é um relato factual, isso aqui é uma opinião dele. Ele não está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes chegou para ele e disse, minha sentença está pronta. Não está dizendo que ele viu a sentença, mas ele está aqui emitindo uma opinião com base no contato que ele teve com os investigadores, com as investigações, dizendo, olha, eles têm uma tese, eles têm uma conta de chegada, que vai ser prender, condenar Jair Bolsonaro,
E eles querem encaixar trechos, depoimentos, declarações dentro dessa tese para eles poderem alcançar o seu objetivo. O que ele está fazendo aqui é que existe coação, que o depoimento dele não foi voluntário, e ele está dizendo aqui que existe uma perseguição política incitada por agentes de Estado. Quando ele fala ainda que Bolsonaro é o alvo disso, quando ele fala que Bolsonaro já tem a sua sentença decretada, ele levanta um questionamento muito sério. Tem o Supremo Tribunal Federal imparcialidade para conduzir essas investigações? Caso se confirme essa declaração dele, a resposta é óbvia, é não. Até antecipar o conteúdo de uma acusação caracteriza um crime de abuso de autoridade. Lá na lei de abuso de autoridade tem um crime previsto no artigo 38, confere comigo. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, como fez o ministro Gilmar Mendes, como se faz quando se indica o resultado da investigação, quando se traz, apontam indícios antes da conclusão das investigações, vou ler aqui para vocês entenderem, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive por rede social, uma atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada uma acusação. Ou seja, antes de você fazer uma denúncia, você não pode antecipar a culpa, que é basicamente o que o ministro Gilmar Mendes fez em relação ao Bolsonaro, bem compreendido. Na minha interpretação, o que ele fez foi antecipar a culpa do Bolsonaro e falar sobre um caso sobre o qual ele não poderia falar. Existem aí, então, indícios de irregularidade, indícios de um crime da lei de abuso de autoridade, que podem estar sujeitos à investigação se a gente um dia quiser, no Brasil, colocar todas as autoridades, inclusive os poderosos, debaixo da lei. Então, existem aí, eu já falei de dois conjuntos de declarações desses relatos. Um primeiro conjunto trata de não se registrar o que ele estava dizendo, de não se buscar a verdade. Ele disse, não queriam saber a verdade, só queriam que eu confirmasse a narrativa deles, eles queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Gravíssima, diz respeito à falsificação do conteúdo. Um segundo conjunto de depoimentos diz que eles tinham uma narrativa pronta, que eles só queriam encaixar as peças da narrativa e que você poderia dizer o que quiser, eles iam negar, eles iam aceitar. Aqui mostra de novo uma perseguição política e uma coação sobre ele. É reforçado por alguns relatos dele que ele diz, os caras querem me colocar uma pena de 30 anos de prisão, e ficavam falando isso. Se a colaboração não for boa, nas entrelinhas, eles me colocar uma pena alta. E aqui eu quero fazer uma observação importante. Você dizer que a pessoa que está sendo investigada, acusada, pode ser condenada a uma pena alta, isso é da lei, isso é do jogo. O que você não pode fazer é sim você dizer, forçar a pessoa a dizer algo diferente do que ela diria, ou você forçar a pessoa a se omitir, ou você forçar a pessoa a criar uma história com essa ameaça da lei. Aí você não pode, você está agindo de modo errado, de modo ilícito, de modo ilegal. E existe ainda um terceiro conjunto de relatos para a gente fechar. Nesse terceiro conjunto de relatos, o Mauro Cid traz algo que já está na boca de muita gente há muito tempo. Mas veja o que ele fala, abre aspas. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles são a lei. Alexandre de Moraes é a lei. E aí ele ainda diz, o Alexandre de Moraes é a lei, ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E esse relato dele, essa acusação sobre o ministro Alexandre de Moraes, foi comprovada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, ao prender novamente Mauro Cid. Sem razão, sem fundamento legal, como a gente vai ver em seguida. Então, o que a gente tem aqui é que o Mauro Cid, primeiro, ele fala que existe uma perseguição política contra Jair Messias Bolsonaro. Isso é muito grave. Mais ainda, tem pessoas que buscam fazer semelhanças, traçar semelhanças entre o que o STF está fazendo e o que a Lava Jato fez. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. No STF teve distribuição a dedo desse caso. Distribuição a dedo. Foi para o ministro Alexandre de Moraes sem sorteio. Na Lava Jato, a distribuição era correta, seguia o critério legal. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes está tocando esse caso sem ter competência. Não tem ninguém que for privilegiado ali. Em Curitiba, a competência era discutida, definida em Curitiba e revisada por 3 instâncias. Lá no STF, um juiz vítima está tocando esses casos. Nada parecido aconteceu em Curitiba. No STF, se nega o acesso aos autos aos advogados. Em Curitiba, isso nunca aconteceu. No STF, se nega a sustentação oral, a defesa pública a que os advogados têm direito dentro da ampla defesa. Na Lava Jato, nunca houve qualquer reclamação do tipo. No STF, falta individualização das condutas e comprovação individual com base em provas individualizadas. Na Lava Jato, isso nunca aconteceu. No STF, não existe revisão. A lei é o STF. O STF é a lei. O STF é o Estado. E não existe revisão por nenhuma outra instância. Tudo que aconteceu em Curitiba era revisado por 3 instâncias independentes. No STF, a gente vê prisões alongadas sem acusação formal. Isso é abuso de autoridade. Na Lava Jato, o prazo de 40 dias para você prender alguém sem acusação era respeitado. Passados 40 dias, ou tinha uma acusação ou a pessoa não ficava presa. No STF, Mauro Cid foi preso 5, 6 meses sem acusação formal. A mesma coisa aconteceu com Anderson Torres e a mesma coisa aconteceu com Silvinei Vasquez. Isso é abuso claro
Se um juiz de primeira instância fizesse isso, ele seria enforcado pelos órgãos correcionais, ele seria expulso, teria processos administrativos, processos judiciais, abuso de autoridade contra ele. Mas o STF não. O STF está acima da lei. Eles são supremos, contrariando a nossa Constituição, que diz que, na verdade, supremo é o povo. A gente precisa voltar à Constituição, voltar ao básico. No STF, existem condenações apenas desproporcionais. Senhorinhas presas com Bíblia, um terço não, condenados a 17 anos de prisão. Na Lava Jato, meus amigos, a pena, se era desproporcional, era para baixo. Corruptos que nos roubaram por décadas deveriam receber penas maiores. Não houve nenhuma pena desproporcional em relação aos crimes praticados. No STF acontecem condenações por crimes impossíveis. Golpe de Estado, atentado violento ao Estado democrático de direito. Isso eu já expliquei outras vezes aqui com calma e com detalhes. Na Lava Jato, não. Os crimes eram possíveis, realizados, demonstrados, consumados por pessoas que confessavam os crimes e devolviam bilhões de reais aos cofres públicos. Aconteceu alguma coisa parecida na Lava Jato, de aparecer um delator relatando, dizendo que foi pressionado, coagido, etc, etc, etc. Eu não lembro de nada parecido com isso. Nada, nada. Aliás, na Lava Jato tudo era gravado, os vídeos estão lá para todo mundo ver. Basta entrar lá e ver que não existia coação, que nem que eu colocava palavras nas bocas dos delatores. Se houvesse um delator que aparecesse na Lava Jato para dizer isso, se foram 200 delatores, seria 0,5% dos delatores. Contudo, no STF, a gente está falando agora de 100% dos delatores das investigações contra o Bolsonaro, apontando que foram coagidos. Mais ainda, esse único delator ele ficou preso 5, 6 meses até ele delatar, com uma prisão abusiva e ilegal. Na Lava Jato, 80% das delações foram feitas por réus soltos. Como a gente tem denunciado há anos, parece que o verdadeiro pau de arara do século XXI, como disse Toffoli acusando a Lava Jato, seu pau de arara do século XXI, não estava e nunca esteve na Lava Jato. Estava o tempo todo no Supremo Tribunal Federal. Über 6.000 Gebrauchtwagen zu Top-Preisen findest du bei Autohero, dem Nummer-1-Händler mit der größten Auswahl. Alle Autos sind von Autohero geprüft, professionell aufbereitet und du hältst eine kostenlose Einjahresgarantie. Unser kompetentes Team berät dich gerne persönlich. Finde jetzt dein Auto bei Autohero. A gente precisa tratar desse caso levantando duas hipóteses. Vamos levantar duas hipóteses porque esse caso precisa ser investigado e cabalmente demonstrado o que aconteceu de fato. Essas denúncias de irregularidades, de crimes praticados pelo STF, precisam ser apuradas, investigadas, para se chegar à conclusão de aconteceu ou não aconteceu no caso de Mauro Cid. Existem vários outros abusos que estão demonstrados, como esses que eu comentei. Investigação e processo sem foro privilegiado, prisões alongadas, falta de acesso aos autos e por aí vai. Mas eu estou falando agora do relato de Mauro Cid. Existem duas hipóteses que a gente pode levantar e espera um pouquinho que eu vou só ligar o ar-condicionado, porque esse assunto está muito quente, daqui a pouco a gente vai queimar de tão quente que é esse assunto, de tão importante que é isso aqui. Existem duas hipóteses. A primeira hipótese é de que os relatos do Mauro Cid correspondem à verdade, de que o conteúdo é verdadeiro. Se for verdadeiro o conteúdo, a gente está falando de crimes praticados na mais alta esfera de poder do Brasil por ministro ou ministros do Supremo, possivelmente, e por agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal. O que ele fez foi acusações gravíssimas de crimes. A gente tem uma série de crimes aí que estariam configurados. Agora, uma outra coisa essencial, se isso é verdade, está escancarado que não teve voluntariedade no acordo de colaboração premiado do Mauro Cid. Se não teve voluntariedade, esse acordo é nulo. Porque a lei estabelece, a lei de organizações criminosas que rege o assunto da delação premiada, estabelece que a delação premiada é um negócio jurídico processual. Esse é o termo da lei. E nós sempre fizemos, por conta disso, acordos escritos formais na forma de um contrato. Um requisito essencial para validar ou para a própria existência de um negócio jurídico é a voluntariedade. A pessoa não pode estar numa arma na cabeça e assinar um contrato. Esse contrato não é válido ou até inexistente. Se ele teve uma coação irresistível por parte do Estado para fazer esse negócio jurídico processual, para assinar essa delação, não existe voluntariedade. Houve um abuso estatal, ato ilícito estatal. E por conta disso, o acordo é inválido. E todos os depoimentos prestados caem, como frutos de uma árvore envenenada, para utilizar a expressão que a gente usa no direito. Esse acordo seria um acordo legal, seria uma árvore envenenada, e tudo aquilo que decorre disso, não só os depoimentos, mas as buscas e apreensões que decorrem disso, os termos de depoimento dele, de outras pessoas que foram alvos das investigações, tudo cai por terra como frutos da árvore envenenada. E a investigação, baseada tudo aquilo que tiver fundamento nesse acordo, nos depoimentos, nas declarações, Mauro Cid, caem por terra como inválidos, como ilícitos. Nessa hipótese, se houve uma coação irresistível, como aquela que ele desenha, Mauro Cid não é autor de crimes. Ele é vítima de crimes praticados pelo Estado. É como no caso da concussão, que é quando, em vez de um policial pedir a corrupção, ele paga para a pessoa à noite e exige propina, exige pagamento. Nesse caso, a pessoa que paga, ela é vítima do crime. Porque ela não está pagando voluntariamente, ela está sendo exigida, ela está sendo extorquida. Aqui seria uma situação semelhante. E Mauro Cid perderia os benefícios? É uma coisa discutível e duvidosa, porque quem estaria quebrando princípios de boa-fé objetiva, de confiança, de lealdade, de agir correto é o Estado. Existiria um agir
ilícito criminoso do Estado e ele seria vítima desse agir criminoso. Então, essa é a primeira hipótese. Agora, existe uma segunda hipótese. A segunda hipótese é a hipótese de que Mauro Cid, nos áudios revelados ontem, ele mentiu. Ele mentiu, e a gente já vai discutir qual é a hipótese mais provável, vai deixando aqui nos comentários qual você acha que é a hipótese mais provável, mas a segunda hipótese é de que ele mentiu ontem, de que o termo de colaboração foi feito com voluntariedade, de que os depoimentos foram verdadeiros. Mas agora, nesse áudio que ele gravou de modo espontâneo, de modo relaxado, ele teria mentido. E nesse caso, se ele mentiu, aí o erro é dele, aí o erro não é do Estado. E existe uma previsão na lei e nos acordos, todos os acordos, os contratos seguem o modelo da Lava Jato. Eles ficam criticando a Lava Jato, mas eles vão lá e fazem o mesmo modelo da Lava Jato, que é o modelo legal, o modelo que existe nos Estados Unidos. Agora, quando você faz esse modelo e a lei autoriza isso, e o réu omite dolosamente uma informação, ou pior ainda, mente, você pode rescindir o acordo. Você rescinde o acordo, você quebra o acordo. E nesse caso, o Estado pode usar todas as informações, todos os depoimentos, todas as declarações, e é o delator que perde totalmente o benefício. Então precisa existir uma apuração, inclusive para garantir a ampla defesa do Mauro Cid, porque se essa segunda hipótese for a verdadeira, ele vai se ferrar. Ele vai ter uma pena integral por todos os crimes, inclusive aqueles que ele confessou, e o Estado ainda vai poder usar de modo completo todas as declarações e todos os depoimentos. Se houver essa rescisão do acordo, você ainda vai ter, então, a possibilidade de utilizar os depoimentos dessas declarações em desfavor do Bolsonaro, em desfavor de quem tivesse sido delatado, mas tem um fator muito importante. As provas perdem o valor ou força probatória. Não é inválida, não é nula nessa segunda hipótese, de que Mauro Cid mentiu nesses áudios ontem, não nos depoimentos originais. Não é nulo, nesse caso, a declaração feita não é nula. Contudo, ela perde a força probatória. Por que perde a força probatória? Porque se uma hora ele diz A, outra hora ele diz não A, se uma hora ele diz B, uma hora ele diz não B, qual o momento ele disse a verdade? Ele disse a verdade lá no começo ou nos áudios de ontem? Isso erode completamente, mina o valor, a força probatória das declarações do Mauro Cid. E existe um princípio quando a gente trata de delação premiada que sempre foi seguido na Lava Jato. Qual é o princípio? O princípio é de que a palavra do colaborador, do delator, tem um valor relativo. Por quê? Porque ele pode estar mentindo, incriminando para ele se livrar de uma pena. Então você nunca toma a palavra do colaborador como suficiente sequer para uma acusação criminal, quanto mais para uma condenação criminal. Então a palavra do colaborador, para possibilitar uma acusação criminal, ela sempre tem que estar acompanhada daquilo que a gente chama, e a lei chama, de prova de corroboração. Uma prova que confirme, uma prova que corrobore a palavra do delator. Contudo, nesse caso, quando existem depoimentos conflitantes, absolutamente conflitantes, quando a credibilidade do depoimento, a força probatória foi erogida, não vai bastar uma prova de confirmação ou de corroboração, não. Agora, as provas que o Estado quiser usar eventualmente contra Bolsonaro ou contra outros, precisam ter uma força probatória independente, autônoma. Precisa ser uma força probatória que valha por si só. Porque esses depoimentos, vamos ser francos, a partir de agora, não valem mais de nada. Se Mauro Cid, vamos aventar uma terceira hipótese que eu não quero explorar aqui muito, porque não é uma hipótese tão provável. Vamos supor que Mauro Cid mentiu nos depoimentos originais. Vamos supor que ele incriminou pessoas indevidamente. Ele vai responder por denunciação caluniosa e ele vai responder por um crime previsto na Lei de Organizações Criminosas, lá no artigo 19, que é trazer informações falsas sobre a autoria ou sobre a forma de organização de uma organização criminosa. Então existe ainda essa possibilidade de, em vez de ele ter mentido ontem, ele ter mentido originalmente nos termos de depoimento. Agora, qual que é a hipótese verdadeira? Vamos lidar com as duas primeiras hipóteses. A hipótese de que ele falou a verdade ontem, as acusações contra o Supremo, contra a polícia são verdadeiras, e vamos lidar com a hipótese de que as acusações são falsas, que ontem ele mentiu. Qual hipótese é a verdadeira? E mais, se ele mentiu ontem, fazendo acusações falsas, ele vai responder pelo crime de denunciação caluniosa. Além de você rescindir o acordo de colaboração e virem todas as penas sobre ele, ele vai responder por ter imputado falsamente crimes a agentes do Estado, a policiais, a ministros, a quem quer que seja. Então a situação dele vai se agravar muito na segunda hipótese. Agora, qual dessas duas hipóteses é a provável? Qual você acha? O que vocês responderam aqui? Qual é a mais provável? As acusações contra o STF são falsas, que é a hipótese 2, ou as acusações contra o STF são verdadeiras, que é a hipótese 1? Bom, a hipótese 1, de que a acusação contra os ministros do Supremo, contra a Polícia Federal são verdadeiras, de que houve uma pressão, de que houve uma coação, de que houve abusos, é coerente com outros abusos que a gente está vendo, com um pacote de abusos do STF, que eu já mencionei antes, eu vou mencionar de novo para não ficar de modo nenhum irresponsável leviano. É coerente com o fato de que está sendo conduzida uma investigação sobre pessoas que não têm foro privilegiado, que é abusivo. É coerente com a falta de acesso aos autos. É coerente com as medidas invasivas e ficha expedition. É coerente com as condenações sem individualização das condutas e individualização das provas.
é coerente ainda com as prisões alongadas sem acusação, que é um abuso evidente, e todos os abusos que a gente mencionou antes. Então, seria mais um abuso, o que é coerente com os demais abusos, o que reforça essa hipótese de que ontem ele esteve falando a verdade, o que também é reforçado pela espontaneidade dos áudios que ele mandou. Contudo, isso não é suficiente, esse caso tem que ser apurado. Pode ser que seja verdadeira a segunda hipótese, até que ele mentiu ontem. E o que você faz para apurar, Deltan? É possível apurar isso? O que vocês acham? É possível? Gente, é possível sim. Por quê? Porque a lei determina que todos os termos de delação, todos os depoimentos prestados, as declarações, devem ser gravados. Lembra a Lava Jato? Tudo se tornou público. O que o STF pode fazer é determinar uma apuração sobre isso e tudo se tornar público, até para que a gente, a sociedade, possa fiscalizar. Nós precisamos ver se foram colocadas palavras na boca do colaborador ou não. Essa é uma questão essencial para a credibilidade das instituições do Estado, para a preservação até do próprio STF. E eu vou passar uns vídeos aqui para vocês, uns áudios aqui daqui a pouco, mas é essencial que essa investigação seja feita. Agora, o que não pode acontecer é que essa investigação seja conduzida pelo próprio STF.